Ei, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Milena, tia Milena, e eu estou aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês, especialmente com as famílias, com os colegas de trabalho, sobre um tema que é bastante presente, né, na nossa atuação profissional, né, um tema que é bastante questionado pelas famílias, especialmente na educação infantil, e muito pertinente, inclusive nesses tempos pandêmicos que estamos vivendo. Né? A temática que eu vou falar hoje é sobre alfabetização. E eu tenho certeza que é uma temática que preocupa muitas famílias, né? Principalmente nesses anos que estamos vivendo aí essa pandemia, essa fase tão difícil para todos nós enquanto educadores, enquanto responsáveis de crianças pequenas. Bom, eu pretendo falar hoje ser mais breve possível, mesmo sabendo que os profissionais da área da educação passam toda a graduação, né, e também fazem cursos de pós-graduação para compreender a temática. Hoje eu pretendo me direcionar às famílias especialmente, então eu vou tentar ser o mais breve possível, tá? Eu pretendo trazer para vocês um pouquinho sobre o que é alfabetização, como é o processo de alfabetização, né, como que a educação infantil pode contribuir nesse sentido, história, né, da alfabetização na humanidade, um pouquinho de como a gente pode lidar com isso nesse período de pandemia. Né? Então, a primeira coisa que a gente se pergunta é o que é alfabetização? Né? A alfabetização é a aquisição, a apropriação do alfabeto, do código alfabeto, né? nas nossas vidas. Mas, ao contrário do que se pensa, a alfabetização não é apenas decodificar as letras, saber decodificar e escrever. Né? A alfabetização é um processo muito mais amplo, de interpretar, né, o que está sendo posto ali através da escrita e utilizar a escrita para viver em sociedade. Né? Então, não é só você saber ler um texto, ler uma palavra, mas é você entender como aquele texto que está sendo colocado ali, ele pode fazer parte da sua vida e utilizá-lo para se expressar de forma adequada. Né? Um texto que tenha aí início, meio e fim, né? Conhecer as formas mais complexas de se utilizar, né, esse tipo de código, né, compreender as outras linguagens que perpassam aí a construção da leitura e da escrita. Então, só por aí a gente consegue perceber que existem muitos adultos que, apesar de ler e escrever, não são alfabetizados e que esse processo ele não pode ser concluído na educação infantil. Então, veja, eu já estou dizendo, né, o primeiro ponto. A educação infantil, né, ela inicia o processo de alfabetização, mas de forma alguma ela poderia concluir esse processo, porque a alfabetização é muito mais complexo, muito mais amplo do que a mera leitura e escrita sem a apropriação desse código, dessa linguagem, né, nas suas formas mais ricas, mais complexas, nas suas possibilidades mais ricas e complexas da utilização. Além disso, vale destacar que a alfabetização não é algo inato ao ser humano, porque, como eu acabei de dizer, existem adultos que não são alfabetizados. Então, nós temos aí, não é certo que aos 4, aos 5, aos 6, aos 10 anos a criança vai estar alfabetizada. Tudo é um processo humano, né? Não é algo biológico. Sendo assim, existem habilidades e existem desenvolvimentos que precisam acontecer no psiquismo, no cérebro da criança, no próprio corpo da criança, para que o processo de alfabetização venha acontecer. E ele não vai acontecer naturalmente, né? É por isso que a gente, enquanto educador, enquanto professor, né, na educação escolar, a gente busca promover esse desenvolvimento para que a criança se aproprie da leitura e da escrita. Ao longo da história da humanidade, a gente pode perceber que vários, né, no início da história da humanidade, não se era utilizada a escrita, até porque ela não existia, eram utilizadas outras formas de linguagem corporal, né, os próprios desenhos, outras formas, outras linguagens para se comunicar, para se expressar. Então, nesse sentido, a criança, a gente escuta muito os pais falando, ai, Milena, ai, tia Milena, mas meu filho não gosta de livros, não gosta de ler, meu filho não gosta de escrever, porque isso não é inato, né? A criança precisa ter um motivo para fazer aquilo. Esse motivo, essa motivação precisa ser criada dentro da criança. E não é a motivação assim, né, aquela força de vontade, não é isso que eu tô falando. A criança precisa sentir a necessidade de utilizar o código, né, o alfabeto, a escrita como uma forma de se comunicar, né? E aí,
a escola, a educação escolar, né, os professores e aí na educação infantil, todo o trabalho que nós fazemos com as outras linguagens vem para promover essa necessidade na criança. Então, ali, da mesma maneira que como aconteceu essa apropriação, né, essa necessidade nasceu na humanidade, ela também precisa ser criada na criança, né, em cada criança específica. E é por isso que nós trabalhamos primeiro com muitas coisas, né? Quando os professores sugerem ali, né, a utilização da massinha, porque escrever, gente, segurar o lápis dói a mão. Se a criança não tiver ali, né, uma força na mão específica para pegar um lápis, vai ser mais difícil. Quando os professores sugerem uma dança, quando os professores sugerem um desenho, quando os professores lidam ali, né, com a linguagem musical, a linguagem corporal, né? É quando os professores da educação infantil apresentam gêneros literários, quando os professores da educação infantil promovem ali diversas vivências, né? A apresentação de diversos outros conteúdos para além do alfabeto, né? Da letrinha e do número, não é algo que a gente faz simplesmente para passar o tempo, né? Porque é divertido. A gente faz para ser o mais divertido possível, mas tudo tem uma intencionalidade ali. Quando a gente pede para assistir determinado filme, quando a gente pede para fazer determinada posição com o corpo, quando a gente pede para as crianças gravarem áudio, quando a gente pede para as crianças tirarem fotos, tudo isso faz parte da construção dessa necessidade para que ela sinta a necessidade de utilizar o alfabeto. Antes de falarmos, né, antes de nos expressarmos via escrita, né, e fazer uso da leitura, nós precisamos aprender a organizar o nosso pensamento, nós precisamos aprender a falar, nós precisamos aprender a pegar, nós precisamos aprender a ler o mundo, né, interpretar a linguagem corporal das pessoas, né, e também utilizar dessa linguagem para nos comunicar. Então, veja a gama de conteúdos, de conhecimentos que precisam ser trabalhados na educação infantil antes ou juntamente com as letras para que a criança seja alfabetizada, né, para que ela inicie esse processo de alfabetização e para que ela finalize ali no ensino fundamental. Porque mesmo que uma criança saia da educação infantil lendo, escrevendo algumas palavras, alguns textos pequenos, ela não está alfabetizada. É importante a gente destacar isso, que às vezes a gente escuta as famílias falando, na escola A ou B a criança sai alfabetizada na educação infantil, ela sai lendo e escrevendo. Né? A gente precisa compreender que a alfabetização é muito mais que isso. Né? E às vezes a criança, ela sabe ler e escrever, né? Que é fundamental, crucial, principalmente na sociedade, né? Na nossa sociedade atual, mas não é somente isso que é necessário para que a criança seja alfabetizada. Então, gente, é importante a gente entender que a alfabetização, ela é um processo, ela é um ciclo que se inicia na educação infantil. Né? E como que as famílias podem contribuir com esse processo de alfabetização? Especialmente promovendo as experiências que os professores têm planejado para as crianças, né? Porque todas as propostas que nós realizamos, elas são intencionais. Elas têm uma gama de conteúdos ali por trás dessa proposta, de objetivos, de princípios, de conceitos que baseiam o nosso trabalho sobre desenvolvimento infantil, né? E aí é necessário que as famílias desenvolvam essas propostas com as crianças, né? Então, a melhor maneira da família contribuir com o processo de alfabetização de uma criança na educação escolar é promovendo ali a realização das propostas que os professores estão desenvolvendo nesse período de pandemia, né? E aí, seguindo as dicas que eu já deixei no outro vídeo anterior, que foi direcionado às famílias, com espaço adequado para essa realização dessas atividades, com a participação nos encontros virtuais, sempre promovendo ali a possibilidade da criança estar lidando com diversas linguagens, com diversos gêneros musicais, com diversos gêneros literários, conversando com a criança. E aí eu tô falando de crianças, de bebês até crianças pequenas, né, crianças um pouquinho maiores, lendo para criança, né, diversos gêneros, não só livros de literatura, mas poemas, trava-línguas, possibilitando que as crianças assistam filmes pequenos, conversando com as crianças a respeito dos filmes, dos livros que elas leem, pedindo que elas registrem ali o desenho, por quê?
vai chegar uma hora que o desenho ali, a oralidade, vai ser insuficiente para a criança quando ela entender que a gente esquece o que a gente fala, né? Quando ela entender que às vezes para me comunicar com alguém, para me expressar adequadamente, o desenho não vai conseguir traduzir, porque eu não vou conseguir passar para o papel fidedignamente aquilo que eu quero falar, né? E às vezes a oralidade ela se perde, então por isso que a escrita vai ser importante, né? E às vezes eu não vou conseguir falar com alguém que está muito longe, ou que nasceu antes de mim, né? Ou com alguém que vai nascer, né? Através de um desenho, através de uma foto, através de um áudio, por isso que é importante que eu escreva, né? E aí essa necessidade vai nascer na criança. Então, possibilitar que a criança lide e se relacione com as múltiplas diferentes linguagens e realizar aquilo que os professores estão propondo nesse sentido. Claro que eu estou falando de um lugar, né? Eu sou professora, estou falando de um lugar e falando de uma maneira mais simples possível para que vocês compreendam, né, o que é o processo de alfabetização, como a educação infantil contribui nesse sentido, e sabendo que isso é muito mais complexo. Como eu disse, nós professores passamos anos da nossa vida na formação inicial e continuada para falar sobre a alfabetização, né? Mas eu estou falando aqui do lugar onde a família pode contribuir com o processo de alfabetização e na situação de pandemia que nós estamos vivendo. Tá bom, gente? Então, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, tá? Não fique ansioso, né? Contribua com a sua escola. Seu filho iniciou provavelmente o processo de alfabetização, mas esse processo é muito mais amplo e muito mais complexo daquilo que a gente entende como aquele que foi alfabetizado, né? O alfabetizador, né, o professor, ele fala de um lugar onde ele não somente viveu esse processo de alfabetização, mas ele pode dizer como isso acontece no psiquismo da criança, no cérebro da criança, e o que ele precisa fazer para promover esse processo para que a criança sinta essa necessidade, ok? Foi muito bom, é muito bom sempre falar com vocês e tentar contribuir de alguma maneira com as famílias, com os colegas professores, e espero que essa pandemia, né, acabe para que nós possamos voltar ao mínimo de normalidade, tá? E para isso nós precisamos nos cuidar, então se cuide, tá bom? E espero que nos falemos em breve novamente. Tchauzinho!